Bom, a Bíblia fala sobre este assunto. Você pode examinar isso à luz de 1 Coríntios 12, você pode examinar uma explanação mais completa deste assunto, sobretudo em 1 Coríntios 14. A Bíblia fala de dons espirituais, dons dados por Deus Pai, dons dados pelo Deus Filho, dons dados pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Hoje a igreja evangélica se divide em dois grupos, talvez, mais destacados. Aqueles que são chamados de cessacionistas e os que não são cessacionistas. Os cessacionistas creem que os dons de sinais, como o dom de línguas, por exemplo, eles ficaram restritos à época dos apóstolos ou à época em que a palavra de Deus estava sendo escrita, formando-se o cânon das Escrituras. Há outros, entretanto, que não são cessacionistas, que dizem e que afirmam que todos os dons são contemporâneos, né? O grande problema, sabe, André, é que em relação ao dom chamado dom de línguas, glossolalia, é que ao longo da história algumas pessoas foram agregando algumas coisas. Por exemplo, achar que falar em línguas é a evidência, é o sinal, é a prova do batismo com o Espírito Santo, esse é um grande problema, porque nós não temos consistente base bíblica para afirmar isso, né? Até porque os dons espirituais não podem ser impostos para todos. Paulo pergunta, falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? E a resposta à pergunta, que é retórica, a resposta é não. Então, ninguém é mais ou menos espiritual porque tem este ou aquele dom espiritual. Nós não podemos colocar nenhum dom espiritual, seja qual for, como evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Segunda coisa é que Paulo regulamenta o uso deste dom em 1 Coríntios 14. Então ele diz, eu prefiro falar na igreja 5 palavras que todo mundo entenda que falar 10.000 que as pessoas não entendam. Mas Paulo diz o seguinte, se houver línguas na igreja, ele está falando para a igreja de Corinto, deve ser no máximo 3, e um depois do outro, e havendo quem interprete. Ou seja, quando você chega num local onde as pessoas querem cada um falar ao mesmo tempo, num culto público, está contrariando o que Paulo orientou na sua carta aos Coríntios, capítulo 14. Outra coisa, há muitas pessoas que às vezes se levantam para orar e no meio da oração colocam lá frases que eles acham serem outras línguas, e isso também contraria o que Paulo está ensinando. Não se pode falar em outras línguas sem que houvesse interpretação. Então, é muito importante que nós sigamos a orientação que Paulo está nos dando em 1 Coríntios 12 e em 1 Coríntios 14. É o que Paulo ensina e é o que está na palavra de Deus.